Glórias a Deus, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 19. Gênesis, capítulo 22, do 1 ao 19. Todos acharam? Amém. Diz assim: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, pela leitura dessa porção da Tua palavra. E, ó Deus, também te agradecemos pelas porções que ainda iremos ler ao longo dessa mensagem. Mas eu te peço, fale conosco nessa manhã, Senhor. Que nós sejamos alimentados por Ti. Que seja, Senhor, a Tua palavra e não a minha. Que seja o Teu pensamento e não o meu. Que seja a Tua mensagem e não a minha. Te peço, ó Deus, que fale com o Teu povo, que fale com a Tua igreja, apesar de mim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Irmãos, a nossa fé em Deus, ela determina todas as nossas atitudes. Nós não podemos ser ingênuos em pensar que a nossa fé só tem a ver com o fato de nós virmos aqui à igreja aos domingos, ou de nós lermos a nossa Bíblia pela manhã, ou de nós fazermos as nossas orações antes das refeições. A nossa fé, ela guia, ou deveria guiar, né? Na verdade, a fé guia
todas as nossas atitudes. Tudo o que fazemos tem a ver com a nossa fé em Deus, ou com a falta dela. Mas não há nenhuma atitude, nenhuma área da nossa vida que não seja afetada pela fé em Deus. E aqui, Abraão teve uma prova, teve um teste terrível, um teste pesado da sua fé. Por quê? Porque Abraão, ele estava levando para o sacrifício a promessa que Deus havia dado a ele. Vamos recapitular um pouco a história de Abraão para entendermos o peso daquilo que Deus requereu, daquilo que Deus pediu de Abraão. Abraão foi chamado por Deus, e volte um pouquinho aí, foi chamado por Deus lá no capítulo 12. Abraão estava vivendo na casa de seu pai, lá na terra de Ur dos caldeus, e Deus faz um chamamento, capítulo 12, versos de 1 a 7. Aqui o nome dele ainda nem era Abraão, né? Era Abrão. E vocês me perdoem se eu não conseguir falar Abrão todas as vezes, porque vai ter hora que eu vou falar Abraão, que é o que eu estou mais acostumado. Mas verso 1, a partir do verso 1 do capítulo 12, o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu da terra de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a cidade até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, todos os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Só até aí. Então, percebam, Abrão, ele recebeu uma promessa quando tinha 75 anos. Ele não tinha filhos e sua esposa Sarai era estéril. Então, na cabeça dele, ele já tinha um motivo para ficar em dúvida. Como assim a minha descendência vai ocupar essa terra? Como assim na minha descendência serão benditas todas as famílias da terra? Eu já sou um homem de 75 anos, a minha mulher é estéril. Então, como eu terei isso? Mas ele, então, aguarda por essa promessa e continua aguardando por essa promessa. Em Gênesis 13, verso 14 a 17, Deus fala com ele novamente. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Percebam, novamente, Deus faz uma promessa, mas Ele não promete que daria aquela terra para Abraão. Ele promete que daria aquela terra para a sua descendência, uma descendência que não estava nem no horizonte, algo que ele não conseguia nem ver, estava longe da realidade de Abrão. Mas esse tempo de espera, né, porque ele foi chamado com 75 anos, e nós vamos ver que essa promessa se cumpre apenas 25 anos depois. Ele aguarda 25 anos por essa promessa. Mas não foi um aguardar paciente, né? Porque nós vamos ver que Abraão, ele acaba cometendo, né, um pecado no caminho. Mas em Gênesis 15, Deus faz novamente um contato com Abraão, faz novamente promessas a ele. Capítulo 15, verso 1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos
e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Percebem a apreensão? Ele fala, Deus está me prometendo uma descendência. Deus está dizendo que minha descendência será mais numerosa do que o pó da terra. Diz que vai dar para minha descendência essa terra. Mas eu não tenho filhos ainda. E aí ele fala, e aí, Senhor? Meu herdeiro é um Damasceno, um servo. Abraão continuou, verso 3, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Só até aí. Então percebam, agora Deus foi específico. Abraão, eu estou te prometendo um filho. Não é o Damasceno, não é o seu servo que vai te dar descendência. Não, você vai gerar um filho. Opa, a promessa agora ficou mais específica. Então Abraão pensou, então agora eu tenho que ter um filho. Porque a promessa que Deus me fez depende de eu ter um filho. Sarai é estéril. O que Sarai teve de ideia? Vamos então, pega aqui a serva egípcia, né? E vamos fazer um filho, porque já que Deus disse que o filho seria seu, e eu não posso ter filhos, então vamos resolver esse problema, e vamos botar você para dormir com a serva egípcia. E realmente isso acontece, e nasce Ismael, o filho que Abraão gera com a sua serva, na esperança, na expectativa de ser aquele que iria lhe dar descendência. Capítulo 16, verso 15. Eu já ia ajeitar o óculos aqui. O hábito, estou sem óculos, mas eu vinha botar a mão para ajeitar o óculos. 16, 15. Agar deu à luz um filho, Abraão. E Abraão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha quantos anos? 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Ou seja, ele recebeu a promessa com 75, com 11 anos depois ele falou, está demorando, já que ele já falou que era um filho, vamos resolver esse problema aqui, já tem 11 anos, é muito tempo. Ele foi lá e gerou Ismael, a partir, né, de Agar. Mas então, Deus fala novamente com Abraão. Capítulo 17, verso 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Espera aí, na cabeça de Abraão pensou, esse problema está resolvido. Tem Ismael, já está tudo ok. Verso 3, Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou, quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Pula agora para o verso 15. Deus disse a Abraão, a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara com seus 90 anos ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus, quem dera que Ismael vivesse sob tua bênção. Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, a sua mulher lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será o pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. 21. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, nesse mesmo tempo daqui a 1 ano. Só até aí. Então vejam,
Deus já então deu uma correção de rumo na vida de Abraão e falou: olha, não é Ismael. O filho que vai ser o filho da promessa, o filho que vai ser aquele que vai te dar essa descendência, não é o que nasceu, é o que vai nascer, e vai nascer de Sara. Eu farei com que ela dê luz. E é um milagre, porque ele já tinha 99 anos e ela tinha 90. E Deus concede esse milagre de forma que deixa claro que Isaque que era o filho da promessa. Ou seja, todas as promessas que Deus fez a Abraão dependiam da vida, da continuidade da vida de Isaque. Então agora a gente pode compreender, e pode voltar lá para o capítulo 22, a gente pode compreender o tamanho do desafio que Deus coloca diante de Abraão. Porque ele não teria outros filhos. Ele tinha tido Ismael com a sua engenhosidade com Sarai, tinha tido Ismael, Deus já tinha dito: olha, não é com Ismael, não farei aliança com Ismael, vou fazer aliança com Isaque. Então Isaque nasce, é nessa descendência que estão ligadas as promessas do Senhor. Então Abraão, ele está colocando diante de Deus, está sendo provado por Deus com aquele que é o penhor de todas as promessas que Deus havia feito a ele. Então, Deus pôs Abraão à prova. E aqui só um parênteses. Deus não sabe de todas as coisas? Quando a gente vê assim, Deus coloca Abraão à prova, ou Deus está nos provando para ver qual é o resultado. Deus não é onisciente? Deus não sabe de todas as coisas? Deus não conhece todas as coisas antecipadamente? Então, por que colocar à prova? Porque Deus coloca as pessoas à prova. Deus coloca as pessoas à prova para trazer à luz, para trazer ao conhecimento de todos aquilo que somente Ele sabe. Deus conhece todas as coisas, mas o próprio Abraão não conhece. Deus conhece todas as coisas, mas nós também não conhecemos. Nós não sabemos nada, nós não sabemos tudo a respeito nem de nós mesmos. Então Deus, quando prova os seus servos, Deus, quando prova os seus filhos, Ele faz isso para trazer à luz, para revelar aquilo que até aquele momento só Ele sabia. Agora, não somente Abraão vai saber, mas também nós vamos saber. Nós só vamos saber da fé de Abraão, do tamanho da fé de Abraão, porque Deus colocou Abraão à prova. Abraão só conheceu o tamanho da sua fé porque Deus colocou Abraão à prova. E através dessa prova, a fé de Abraão foi revelada, algo que Deus já sabia, mas nós não sabíamos. Então, pode fechar esse parêntese. Então, perceba que Deus agora vai fazer uma exigência. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e ele disse: Abraão, ele se respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue seu filho, e aqui que é interessante, seu único filho, Ismael, já está fora. Seu único filho. O meu relacionamento com você, Abraão, as minhas promessas feitas a você, a sua descendência, ela vem a partir de Isaque. Então pegue Isaque, seu único filho, sua única esperança, a única chance de descendência. Esquece Ismael. Então ele é seu único filho. Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre os montes que eu lhe mostrar. Percebam que aqui já havia passado um tempo. Isaque não era um bebezinho. Isaque tinha nascido, Isaque já estava crescendo. Qual é a prova disso? Verso 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. A quantidade de lenha para fazer um holocausto não era uma quantidade pequenininha, não eram alguns gravetinhos, né? Ele cortou madeira e botou lá a lenha. Então não era um menininho de 3 anos, era um rapaz, era um jovem que tinha força para carregar a lenha necessária para o holocausto. Então ele já não era mais uma criança. Então Abraão estava já nesse relacionamento com seu filho, nesse desenvolvimento do seu relacionamento, desse amor e dessa expectativa daquilo que Deus tinha para fazer. Era esse jovem que Abraão estava levando para sacrificar ao Senhor. Abraão estava exercitando a sua fé. Abraão estava colocando
à vista a fé que estava dentro do seu coração. Versos 5 a 8. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, o que vamos fazer? Voltaremos. Ele não disse que ia voltar sozinho. Aí você pode pensar assim: ah, Guilherme, mas ele falou isso para não assustar os servos, para não dizer que ia matar o filho lá em cima, né? Mas vamos ver que não. Ele diz: e voltaremos. E aqui meu óculos fez eu me perder aqui. Vamos lá. Temos adorado, voltaremos. Verso 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. E aí Isaque ficou curioso. Isaque rompeu o silêncio. Deve ter sido um negócio meio estranho, né? Pai, vamos lá em cima que nós vamos sacrificar. Botou a lenha nas costas dele, pegou o fogo, pegou a faca e vamos andando. Daqui a pouco o filho está andando e está pensando: pô, cadê o cordeiro? Deve ter andado um tempo e ficou pensando. Chegou uma hora que ele não aguentou, né? Rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E de novo, Abraão exerce a sua fé. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão estava indo com uma expectativa. Abraão estava indo com o seu coração cheio de fé. Guilherme, como você pode afirmar isso? Eu posso afirmar isso porque a palavra de Deus afirma. Deixe marcado aí em 22, vamos lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versos 17 a 19. Olha o que o autor aos Hebreus nos revela. Hebreus 11, versos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pode voltar aí para Gênesis 22. Então vejam, o autor aos Hebreus nos revela que no coração de Abraão o que havia era uma certeza: bom, Deus me disse que a minha descendência viria por meio dessa criança. Deus me disse que todas as promessas que Ele me fez se cumpririam por meio desse jovem. Então, se Ele está mandando eu subir com esse jovem e sacrificar esse jovem, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu só sei que Deus vai dar o jeito dele, porque vai ter que sair uma descendência desse garoto. Eu creio nisso. A fé de Abraão era uma fé que não vacilou. Ele simplesmente não sabia o que estava acontecendo, provavelmente na cabeça dele. Ele não fazia ideia do que Deus ia fazer ou de como Deus ia fazer. Mas a certeza dele estava expressa que Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Por quê? Porque ele confiava na fidelidade de Deus. Ele confiava que Deus iria cumprir todas as promessas que ele tinha feito. E se essas promessas dependiam de Isaque, mesmo que Isaque morresse, ele não permaneceria morto, porque ele precisava gerar uma descendência. Então ele subiu com essa expectativa, ele subiu com essa fé. Então Deus realmente entra com a sua provisão, versos 9 a 14. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Chama atenção aqui até mesmo a obediência de Isaque, né? Porque dependendo da idade, já tentou dar um banho no seu filho sem ele querer tomar banho? Ele vai igual um gato, arranhando até os azulejos, né? Grita para lá, grita para cá. Imagina você amarrar seu filho para colocar ele sobre uma fogueira. Isaque aparentemente não ofereceu resistência, né? Mas ele amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele,
pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí a dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. A fé de Abraão foi revelada, a fé de Abraão foi demonstrada pela sua obediência. Deus agora traz à tona, Deus agora traz à luz o tamanho da fé de Abraão, porque ele próprio já conhecia, Deus já sabia qual seria o resultado, Deus já sabia de que maneira isso iria acontecer, mas agora o próprio Abraão sabe. Agora não somente Abraão sabe, mas também Isaac sabe. Não somente Abraão e Isaac sabem, mas toda a descendência deles sabe, porque Moisés registrou isso aqui nesse livro, e não somente a descendência dele e de Israel, mas também eu e você hoje, nessa manhã, sabemos disso porque Deus revelou isso naquele momento. Deus revelou a fé de Abraão para que todos depois dele conhecessem essa fé, entendessem a fé que Abraão tinha na fidelidade de Deus. E aí é que está a fé em quê? A fé de Abraão estava no Deus que é fiel. A fé de Abraão estava no Deus que cumpre todas as suas promessas. Esse é o objeto da fé de Abraão. Abraão confiou na fidelidade de Deus e creu com toda a firmeza que ele iria cumprir a sua palavra. E a gente pode se perguntar, então, por que esse texto está aqui? Por que Moisés relatou essa história? Eu acabei de falar, para nós podermos ter o testemunho da fé de Abraão, mas isso ser aplicado. Percebam, Moisés escreve o Pentateuco na iminência da entrada da terra prometida. Um povo que passou 430 anos escravizado lá no Egito, viu os prodígios de Deus, viu a mão de Deus poderosa operando para tirá-los da terra do Egito, peregrinaram no deserto e estavam lá às portas da terra prometida. Deus estava falando por meio dessa história, por meio dessa narrativa, de que da mesma forma que ele preservou Isaac por causa das suas promessas, ele iria preservar aquela nação, que apesar de ter sido escravizada por 430 anos, agora iria conquistar a terra prometida. Ele está dando esse testemunho para aqueles homens e mulheres que estavam no deserto, prestes a entrar em guerra, prestes a lutar contra nações que eram mais poderosas do que eles. Eles estavam temerosos. É só você se lembrar do relato dos espias. Eles mandam espias até a terra prometida, vão em 12, e lá todos eles vão olhar a terra e voltam. Desses 12 espias, 10 olharam para a terra prometida e falaram assim, ó, é bonzão lá, mas não dá para a gente não. É muito legal, mas ó, só muro alto, só gente grande, vai ser ruim. Se a gente entrar lá, a gente vai morrer. Só Josué e Caleb que olharam e falaram assim, ó, e tiveram a fé de Abraão. Olharam para aquilo tudo e falaram assim, ó, é maneiro, é bonzão. Tem cidade grande? Tem. Tem gigante? Tem. Mas Deus disse que ia dar. É esse relato, é isso que Deus tem em mente quando coloca Moisés para dar essa história para o seu povo que está lá no deserto. Olha, confia em mim, confia nas promessas que eu fiz. Eu disse que ia dar essa terra para vocês e eu vou dar. Não importa o que os seus olhos estejam vendo, não importa o que você esteja sentindo aí no seu coração, confie na promessa que eu fiz a Abraão, confie na aliança que eu estabeleci com Abraão e a sua descendência. Eu estabeleci essa aliança, sou eu que vou fazer acontecer. Então é por isso que esse primeiro público, esse público imediato, essas primeiras pessoas para quem esse texto foi escrito, foi por isso, para trazer no coração do povo que estava prestes a entrar na terra prometida a certeza de que Deus iria cumprir as suas promessas, porque da mesma forma que ele preservou Isaac, ele vai preservar a descendência de Isaac, porque ele prometeu, ele vai
fazer. A provisão de Deus preservou Isaac e vai preservar a sua descendência. Isaac aponta para o próprio povo de Israel. Aponta para toda aquela nação. E ele preservou aquela nação naquela conquista. E você vai conhecer pelo relato bíblico que eles entraram na terra prometida e venceram essas nações que eram mais poderosas do que ele. Preservou eles nas guerras que vieram depois. Guardou eles nas guerras. Preservou eles até na desobediência. Porque houve momentos que Israel foi tão desobediente que Deus falou, tenho que punir. E jogou sobre eles todas as maldições que havia dito que faria caso eles desobedecessem, mas preservou, porque ele não aniquilou, ele não destruiu por completo a descendência de Isaac. Ele puniu, ele fez com que a sua mão pesasse sobre aquela nação e trouxe castigos severos sobre eles, mas ele preservou, mesmo na desobediência, ele preservou inclusive no pecado. Por quê? Porque Deus é fiel. A nação de Israel era fiel? Não, mas Deus é. E como nós lemos no Salmo lá no início, por que ele fez essas coisas? Por causa das promessas que ele fez a Abraão. Por causa da aliança que ele estabeleceu com Abraão. Então, o resultado da preservação de Israel foi porque Deus é fiel e porque Deus cumpre as suas promessas. Foi por isso que Israel foi preservado. Ele precisava ser preservado. Por quê? Porque era por meio dessa descendência, era por meio dessa linhagem que nós receberíamos o nosso Senhor e o nosso Salvador. O nosso Senhor Jesus, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse foi provido por Deus por meio da descendência de Israel. Então Israel foi preservado por causa das promessas de Deus. Deus tinha que preservar a nação de Israel porque era necessário que o Messias nascesse da linhagem que ele disse que nasceria. Seria da descendência de Davi, seria da tribo de Judá. E isso aconteceu. Isso foi provido a nós. Avance, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Quando Jesus chega para ser batizado por João Batista, João 1, 29 diz, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse o quê? Vamos juntos? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus proveu para si o Cordeiro do holocausto, meus irmãos. Da mesma forma que a descendência de Abraão foi preservada pela provisão de Deus, ao enviar um cordeiro para o holocausto, a descendência de Abraão também foi preservada quando Deus enviou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus foi enviado por causa das promessas que ele fez a Abraão. Jesus foi enviado para mim e para você, porque Jesus é a provisão definitiva do Deus que cumpre as promessas. Jesus é o cumprimento definitivo das promessas que Deus fez. Volte lá para Gênesis. Gênesis 22, verso 18. Deus fez promessas ainda após isso. Vamos ler a partir do 15. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades de seus inimigos. Isso se cumpriu quando Israel conquistou a terra prometida, concordam? Ele tomou posse das cidades dos seus inimigos, mas
agora vem a promessa que nos alcança. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Aqui é a promessa que aguardava, porque ele precisou preservar, a terra foi conquistada, o povo desobedeceu, houve extermínio, houve exílio, houve um monte de coisa, mas Deus preservou aquela nação, por quê? Porque ainda haveria de vir aquele que tornaria possível que a descendência de Abraão fosse abençoadora de todas as nações da terra. O descendente de Abraão, que abençoou todas as nações da terra, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu e você somos descendência de Abraão. Todo aquele que está em Cristo é descendência de Abraão. Nós somos os verdadeiros israelitas. E é sempre bom dizer isso em momentos que há conflito lá no Oriente Médio, muita confusão se estabelece no seio da igreja. Irmãos, o verdadeiro descendente de Israel somos nós, é a igreja, são aqueles que confiam e acreditam e entregam sua vida ao Senhor Jesus. Essa é a descendência de Abraão, essa é a descendência do filho da fé. Nós somos os verdadeiros israelitas. Se você crê no Senhor Jesus, você é o verdadeiro israelita. As promessas que há nas Escrituras são para você, não são para o Israel, para o Estado de Israel. As promessas que Deus tem nas Escrituras são para aqueles que creem no seu Filho. E é isso, nós somos a descendência. Então, irmãos, do que eu gostaria que você saísse daqui nessa manhã tendo em mente? Primeira coisa, é uma aplicação que não é central, mas está presente no texto. As provações têm o propósito de revelar a nós aquilo que Deus já sabe, e isso é bom para nós. Vai lá em Tiago, capítulo 1. Eu já estou terminando. Quando o pregador fala que já está terminando, porque ele sabe que está atrasado, tá, gente? Essa é a dica. Sempre que o pregador fala, já estou terminando, eu falo assim, gente, eu sei que eu estou atrasado, mas estou terminando. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Irmãos, se nós não formos provados, nós não saberemos a consistência da nossa fé, nós não saberemos qual é a firmeza da nossa fé, e nós só teremos benefícios com isso, porque se a nossa fé for provada e nós formos aprovados, como Abraão foi, nós estaremos fortalecidos. Nós vamos sair dessa experiência, nós vamos passar por essa prova mais confiantes no nosso Deus, mais confiantes no nosso relacionamento com Ele. E se nós formos reprovados durante uma prova, Deus está permitindo que nós sejamos aperfeiçoados. Nós estamos num momento e que vivendo, achando que temos uma fé, crendo que somos de uma forma, que temos uma firmeza, vem a prova e a gente desaba, escorrega. Aí a gente aprende o quê? Eu não estou tão firme assim, eu não posso ser tão confiante assim, preciso melhorar. Então a aprovação, ela sempre será proveitosa para nós. Se formos aprovados, nós teremos a nossa fé fortalecida. Se formos reprovados, nós seremos repreendidos e corrigidos pelo Senhor, aperfeiçoados. Então a aprovação, ela deve ser motivo de grande alegria, como diz Tiago, porque nesse momento nós estamos recebendo de Deus aquilo que é necessário para que nós vivemos uma vida perfeita e íntegra, como está no verso 4. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que também não é tão central, mas é importante, Abraão não tinha compreensão do que estava acontecendo. Abraão recebeu uma indicação de Deus para fazer algo que era completamente surreal, algo que iria completamente contra aquilo que Deus havia prometido. Ele pensou,
Ele foi pela fé mesmo. Porque se Deus prometeu, vai ter, mas entender, eu duvido que alguém tivesse entendido. Ele obedeceu. E quantas vezes na nossa vida nós também estamos passando por situações, estamos vivendo coisas que a gente olha ao redor, mas meu Deus, isso não parece com aquilo que Deus quer para mim, isso não parece com aquilo que eu devo receber pelo meu relacionamento com Ele, isso não está encaixando no meu relacionamento com Deus, na minha vida com Deus. Mas Abraão confiou no Senhor, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Tem uma frase do bispo Walter, que eu gosto muito, já citei várias vezes aqui, e sempre que eu converso com alguém, acabo citando essa frase, mas o bispo Walter, ele diz que ele não entende Deus, mas ele confia nele. A grande verdade é que a gente não tem como alcançar os pensamentos de Deus. Nós não sabemos o que Ele sabe, nós não vemos o que Ele vê. Ele é soberano e Senhor, e nós devemos confiar nele como Abraão confiou, e transitar por esses caminhos, transitar por essa confusão que às vezes se instala na nossa vida, crendo que Ele é fiel, e Ele cumpre as promessas que Ele faz, sempre, invariavelmente. E aí vem agora a aplicação que eu acho que é a principal desse texto. Isaac aponta para a nação de Israel. Ele ali está, porque quando Israel olha essa história, e é normal, quando a gente vê uma narrativa, a gente pensa assim, quem sou eu nessa história? Né? Quando a gente lê a história de Davi, e a gente quer aplicar a história de Davi, a gente pensa assim, quem sou eu nessa história? A gente sempre quer ser Davi, né? A gente não quer ser outra pessoa, mas a gente quer ser Davi. A gente está olhando essa história aqui, tem Abraão, tem Deus, tem Isaac, quem sou eu nessa história? Israel precisa olhar para essa história e entender que ele é Isaac. Por quê? Porque Deus estava requerendo aquilo que ele tinha direito. Deus tinha total direito de requerer a vida de Isaac. Por quê? Porque foi ele que deu a vida a Isaac. Ele tinha direito sobre a vida de Isaac, ele tinha direito sobre a nação de Israel. Mas como Isaac estava naquele momento? Isaac estava completamente indefeso. Isaac estava completamente sem condições de alterar a sua sorte. A vida de Isaac estava nas mãos de Deus, porque Deus tinha total direito. Deus tinha direito sobre a vida de Isaac, da mesma forma que ele tinha direito sobre a vida de Adão, da mesma forma que ele tinha direito sobre a nação de Israel, da mesma forma Deus tinha direito sobre a minha e sobre a sua vida. Deus tem direito sobre a vida de Isaac, Deus tinha direito sobre a vida de Adão, porque ele disse para Adão que se ele pecasse, ele iria morrer. Ele tinha direito sobre a vida, sobre a nação de Israel, porque disse que se a nação de Israel não obedecesse os seus mandamentos quando entrasse na terra prometida, eles iriam ser derrotados e destruídos. Deus tinha direito sobre a minha e sobre a sua vida, porque quando nós pecamos, nós também merecemos a justiça, a morte e a condenação. Essa é a realidade. Nós, como Isaac, estávamos amarrados no altar de Deus, e Deus seria completamente justo se nos sacrificasse no seu altar, porque o salário do pecado é a morte. Nós deveríamos ter sido mortos por causa do nosso pecado. Isaac deveria ter sido morto, e nesse caso não por conta do seu pecado, mas por conta do direito que Deus tinha sobre a vida de Isaac. Mas Deus, graciosamente, por causa das promessas que ele fez a Abraão, ele proveu um substituto. E da mesma forma que aquele cordeiro, que aquele carneiro no texto, né, aparece preso nos arbustos para livrar a vida de Isaac e fazer com que as promessas de Deus continuem e prosperem, Deus enviou seu Filho, enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que a promessa que ele fez a Abraão se cumprisse na minha e na sua vida. Nós somos descendência de Abraão por causa da fidelidade de Deus, porque ele um dia fez a promessa. E nós estamos sendo preservados, irmãos. E Deus está nos guardando, está cuidando de nós, porque o nosso destino final ainda não se manifestou. Ele vai nos guardar,
Ele vai sustentar a sua vida, não importa o quanto a sua vida esteja confusa, não importa o quanto a direção seja estranha, confie no Senhor, porque Ele cumpre as suas promessas. Ele está levando você para a Nova Jerusalém, Ele está levando você para o céu, Ele está levando você para a vida eterna, Ele já te deu a vida eterna em Cristo. Confie nisso e passe pela prova com grande alegria, sabendo que Ele está sustentando a sua vida, porque Ele fez promessas a Abraão. Amém? Vamos ficar de pé. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez promessas que não precisava fazer. O Senhor prometeu aquilo que não precisava prometer. Porque o Senhor teria sido perfeitamente justo se tivesse eliminado Adão e Eva naquele momento. Mas pela sua graça e pela sua misericórdia, o Senhor permitiu que eles tivessem uma descendência e prometeu que pelo descendente da mulher, a serpente teria sua cabeça esmagada. O Senhor prometeu a descendência de Sete. O Senhor prometeu a descendência de Sem. O Senhor prometeu a Abraão. O Senhor prometeu a Davi. Aleluias. E nós estamos aqui por conta das suas promessas, Senhor. Nós somos cumprimento das suas promessas. Oh Deus, muito obrigado, porque podemos olhar para trás, olhar para a história e ver que o Senhor cumpriu todas as suas promessas até aqui. E, Senhor, que ao olharmos para trás, tenhamos a nossa fé alimentada, a nossa fé robustecida, olhando agora para frente, para as promessas que ainda vão se cumprir, para a volta do seu Filho, para quando Ele vier buscar a sua igreja e nos livrar desse corpo de morte, nos livrar desse corpo de pecado, e nós formos viver diante do Senhor para toda a eternidade, livres de toda maldade, livres de todo pecado, de todo sofrimento, de toda dor, Senhor. E que essa fé nos sustente agora, porque, ó Deus, podemos estar passando por provas de um nível como a de Abraão. Eu não conheço a vida de cada um dos meus irmãos, eu não sei todas as dores, mas o Senhor conhece. O Senhor está presente, o Senhor está ao lado, o Senhor está sustentando a vida de cada um dos meus irmãos. Então, ó Deus, que a Tua palavra nessa manhã sustente a fé dos meus irmãos em meio às suas lutas, em meio às suas dores, em meio às suas incertezas, em meio aos seus medos, Senhor. Que o Senhor traga a certeza da Tua fidelidade, e da mesma forma que Israel conquistou a terra prometida por causa da Tua promessa, da mesma forma que Davi foi rei por causa da sua promessa, da mesma forma que a descendência dele foi preservada até a vinda de Jesus, Senhor, da mesma forma que a Tua igreja vem sendo preservada há séculos, apesar das lutas, apesar da perseguição, apesar da vontade que o mundo tem de destruir a sua igreja permanece até hoje. Que essa fé segure, Senhor, a vida do meu irmão e da minha irmã, e que ele tenha a certeza de que nem a morte pode tirar ele das suas mãos. Aleluias. Que não há nenhuma enfermidade, que não há nenhuma dor, nada que seja definitivo, porque nós temos em Ti, Senhor, a vida eterna. Aleluias, e não há nenhuma enfermidade que possa tirar isso, não há nenhum tiro que possa tirar isso, nada, Senhor, que venha me tirar a vida agora, vai me tirar do gozo que o Senhor conquistou para mim na eternidade. Então tira o temor, Senhor, tira o temor do coração dos meus irmãos, que os nossos olhos estejam colocados nas Tuas promessas, que os nossos olhos estejam colocados na Tua fidelidade, para a glória do Teu nome, e que esse seja o motor da nossa vida, que a nossa vida seja completamente afetada por essa fé, que todas as áreas da nossa vida reflitam essa fé, que o Senhor
no meio dessa provação, traga à luz aquilo que só o Senhor sabe, e que nós possamos conhecer a nossa fé. E se for uma fé aprovada como a de Abraão, Senhor, amém, nós seremos fortalecidos. Mas se a nossa fé for reprovada nesse momento, ó Deus, ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a avançar, Senhor, porque é o nosso desejo ser filhos melhores para Ti, sermos irmãos melhores uns para com os outros. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, amém.